Fala pessoal, tudo bem? Júlio Reis aqui de novo, falar mais um pouco aí sobre gestão no esporte, gestão no futebol, né? Quem me acompanha há mais tempo tem visto aí o tanto que eu tenho batido na tecla da necessidade do Cruzeiro fazer um trabalho de gestão nas receitas para alavancar as receitas e para reduzir as despesas por meio de uma austeridade nos gastos, né? No desembolso de dinheiro. Inclusive, na última entrevista do Flávio Pena 98 FM, ele disse isso claramente, que o Cruzeiro ia implementar a partir de agora, finalmente, né, uma política de austeridade nos gastos, que é fundamental para o equilíbrio financeiro do Cruzeiro. Então, resolvi fazer um vídeo para explicar mais claramente o que é austeridade. Quando a gente fala de austeridade, na prática nós estamos falando de quê? É uma palavra muito bonita, mas na verdade... quem vive fora do mundo empresarial, da gestão, tem dificuldade de interpretar, muito normal. Então as pessoas têm me pedido para falar um pouco sobre isso, e aí esse vídeo tem esse objetivo, tá bom? Então fica aí com a gente aí até o final, que a gente vai falar bastante sobre esse assunto aí. Acho que vai ser bem didático. Valeu! Bom, vamos lá, né? O que é austeridade? Austeridade é uma palavra que é um jargão mais comumente usado no mundo empresarial, que a gente, e na política pública também, que a gente usa para definir uma prática de otimização dos gastos, de responsabilidade nos gastos. A gente viveu muito tempo, tanto na política pública quanto no futebol, no qual as pessoas... gastavam muito sem cuidado, a revelia, né? Tinha um excesso de recurso, não tinha preocupação, é aquela questão, o recurso não é meu, né? O dinheiro não é meu, o gestor pensa assim, então eu não tenho que preocupar em otimizar, até porque otimização de gasto gera determinado estresse, gera desconforto, porque você tem que tomar algumas medidas impopulares nesse sentido. Então, a austeridade nada mais é do que trabalhar com responsabilidade na gestão dos gastos do clube ou da empresa ou da entidade pública que você está gerindo. Isso é austeridade, tá? Então, quando eu falo muito na questão da política da austeridade, alinhada à política de receita, mais ou menos uma conta matemática muito simples. Vamos pegar aí números grossos aí. Vamos supor que o Cruzeiro teve uma receita de 300 milhões, né? Ordem de grandeza. E o Cruzeiro teve aí gastos, né, despesas e custos de 320 milhões. Então gerou um déficit de 20 milhões. E déficit a gente sabe foi 27 milhões e os números não são exatamente esses. Só para exemplificar. A partir do momento que a gente melhora em 10% a nossa receita e diminui em 10% as nossas despesas, nossas receitas vão para 330 milhões, nossas despesas vão para 288. E aí a gente sai de um déficit de 20 milhões para um superávit de 40 milhões. Você está entendendo? 40 milhões positivo, a gente sai de 20 negativo para 40 positivo. A gente já aumenta, vai um delta de 60 milhões no caixa. Então, se você fizer bem feita a otimização de receita e despesas, você reverte essa situação. É por isso que eu bato muito na tecla. Então, na prática, você alinhar uma receita, uma gestão efetiva de receita para melhorar o seu desempenho, que seja 10%, e fazer uma política de austeridade para reduzir os gastos, reverte toda essa situação do Cruzeiro. Por isso que eu falo, a situação nossa é muito preocupante, mas ela não é calamitosa desde que se tome atitudes, né? Agora, como? Então, o objetivo desse vídeo não é isso é só uma introdução. O objetivo é dizer o seguinte, como implementar a austeridade? Hoje no futebol, nós temos hoje no clube de futebol tem dois perfis de despesa. Tem uma despesa que é relacionada ao futebol, que é uma despesa que precisa ter austeridade, mas ela não deve errar muito a mão, porque o futebol traz investimento, ele traz a receita de contrapartida. E as despesas de back-office, de overhead, de apoio, são aquelas despesas que você tem para administrar o clube, que essas, você gastar 10 ou 20, não muda muito a sua arrecadação, porque ela, na verdade, é uma despesa de suporte. Não está ligado ao futebol. Futebol, se você contrata bons jogadores e acaba gastando um pouco mais, se você contrata bem feito isso pode ser revertido em futebol. Mas as duas linhas de atuação, tanto as despesas relacionadas ao futebol quanto as que não são relacionadas ao futebol, elas merecem política de austeridade. Então, no futebol especificamente, tá? Como que a gente pode implementar uma política de austeridade no futebol? Primeira coisa
é otimizar o modelo de contratação. Então vamos supor, você não tem uma preocupação com os gastos, você não tem uma política de austeridade, é a farra dos gastos, você vai contratar jogador de qualquer forma. Será que você tem a melhor maneira de se contratar, uma parte em carteira seletista, outra parte por direito de imagens? O Cruzeiro por muito tempo contratou só pessoas, eu tinha essa informação, só pessoas com salário integral em carteiras seletistas. Isso gera muito encargos, benefícios, convenhamos, o jogador já ganha o suficiente para não precisar disso. É óbvio, tem que ter um parecer jurídico para ver se isso não vai trazer um passivo trabalhista, mas parece que é prática de todos os clubes do Brasil. Então, se você tem todos os clubes com uma austeridade no modelo de contratação e o Cruzeiro não faz isso, o Cruzeiro já está saindo em desvantagem nessa competição. Tá? Outra coisa, trabalhar com elenco padrão. O que é elenco padrão? Isso eu falo há muito tempo. Isso é uma boa prática da Europa. Eu li num livro, eu não sei se foi a Bola Não Entra por acaso, eu já li vários livros relacionados à gestão do futebol, mas um deles fala o seguinte: você molda um elenco com 3 jogadores por posição e define um orçamento médio para titular, reserva e o terceiro jogador. Então vamos supor, tá? 400 mil para o titular, 100 mil para o reserva e 20 mil para o terceiro jogador. Nós estamos falando aí de 520 mil de orçamento por posição. Se nós temos aí dos 12 posições, 11 posições mais o treinador, que também vai gastar em torno disso aí com a sua comissão técnica, se nós estamos falando de 12 vezes 500 mil dá mais ou menos 6 milhões. Hoje a nossa folha, lógico, aí tem os encargos, alguma coisa, mas parece que a nossa folha bruta hoje dá 12 milhões. Aí você pode falar assim, pô, mas eu vou ainda guardar uma verba de 800 mil para pagar para 3 jogadores, ou seja, 3 daqueles que iriam ganhar 400 vão ganhar 800. Então aumenta mais 1 milhão e pouco nesse orçamento, de 6 vai para 7, com os encargos vai para 9, vai para 10, já é uma economia em relação aos 12 milhões. E não dá para montar um elenco forte com um orçamento de 400 mil para cada posição do titular, exceto para 3 que vão poder, por exemplo, ganhar 800 mil em média, tá, gente? Uns para mais, um para menos. Banco, você ter 11 jogadores de banco ganhando 100 mil por mês já não é razoável. E você tem, além disso, você tira a emoção, ou seja, você não se obriga a não contratar, por exemplo, jogadores de terceiro jogador ganhando 100 mil, segundo reserva. Faz sentido? Não faz sentido. Então, se você engessa isso, você tira do treinador e da diretoria de futebol a emoção, o play da torcida. Não preciso contratar, sair contratando, contrata errado, desbalanceado. Às vezes tem 4 jogadores para lateral esquerda e tem 1 para lateral direita, obriga. E você tem um orçamento limitado de 15, 20 mil para terceiro jogador, você obriga que ele aproveite os jogadores da base, para segundo reserva pelo menos. Isso é outra medida que deve ser tomada para austeridade no futebol. Então, elenco padrão, otimização do modelo de contratação, uso dos meninos da base e austeridade e otimização da contratação. Como? Contratando, tendo uma área, o diretor de futebol, tendo alguém para fazer prospecção de jogador antecipada. Quem chega cedo bebe água limpa. Quantos jogadores começam a despontar, ninguém vai, aí quando vê ele estoura, na hora que você vai contratar, o clube dele ou o empresário dele já começa a fazer leilão e aí você não consegue contratar barato. Se você tem um modelo de olheiros para prospectar jogadores nas divisões de base, nas divisões de acesso, em outros clubes, em outros países da América do Sul, você consegue otimizar a contratação e contratar mais barato. Isso é austeridade também. Então tem uma série de medidas relacionadas ao futebol que podem trazer otimização dos gastos, mas isso tudo depende de profissionalismo e gestão. Tem que ter uma estrutura capacitada para fazer tomar esse tipo de medida, certo? Agora vamos falar um pouco sobre a austeridade fora do futebol. Como que você implementa uma política de austeridade fora do futebol? Fora do futebol, toda empresa e clube, você tem uma série de despesas recorrentes que ocorrem mês a mês. Energia elétrica, aluguel de carro, combustível, telefone celular, internet, horas extras. Essas despesas recorrentes, somadas de pouquinho em pouquinho, vão chegando em milhão e milhão. O Cruzeiro precisa implementar uma medida de gestão dessas despesas, designar uma pessoa dentro do seu corpo administrativo para ser o pai de cada uma dessas despesas e os desafiar e implementar medidas efetivas para reduzir essas despesas com meta
e com uma remuneração, um bônus em cima de objetivos alcançados. Então, por exemplo, você vai designar o João lá da área administrativa e falar assim, você é o gestor de energia elétrica, eu quero que você baixe a energia elétrica em 20%. Aí ele vai pegar e vai pensar 24 horas medidas para se economizar energia. Ele vai pensar em trocar as lâmpadas por lâmpada de LED, colocar aviso para as pessoas desligar, ver se está tendo fuga de energia, procurar aparelhos que estão gastando muito, ver se não tá, o pessoal não deixa as coisas ligadas fora de horário, implementar alguma inspeção diária para ver se não está sobrando luz acesa. Quer dizer, vai ter alguém pensando nisso. Quando a responsabilidade é dividida, na verdade ninguém está pensando nisso. Ninguém está pensando em reduzir a energia elétrica no Cruzeiro. Pode acreditar, a menos que designe alguém e fale, ó, se você chegar no seu objetivo no final do ano, eu vou te dar um salário extra, eu vou te dar uma folga, eu vou te dar uma cesta, uma viagem para sua família. Tem tanta maneira de você motivar as pessoas. Isso vale para alimentação, que parece que é uma despesa que o Cruzeiro gastou muito. Tem que ter alguém pensando em otimizar os gastos com alimentação, como eu disse, com hora extra, com energia elétrica, com conta de telefonia celular, de internet. Todo dia sai plano novo. Se você não tiver alguém pensando em buscar um plano que economiza, trocar de operadora, as coisas vão acontecendo ao acaso. Se você tem alguém pensando 24 horas, as coisas acontecem porque ele está engajado nisso. Então essa é uma medida que a gente toma nas empresas que ela é matadora, tá? Uma outra coisa que a gente faz, sempre que a gente assume uma empresa que está precisando reduzir gastos, ou seja, implementar medidas de austeridade, é renegociação de todos os contratos terceiros. Você simplesmente interrompe todos os contratos e fala assim, ó, eu preciso renegociar, eu estou num momento muito difícil, você é meu parceiro, nós precisamos negociar junto. Quantas vezes já aconteceu? Inclusive, eu dando consultoria, eu era o primeiro, né? Porque eu mesmo tinha que dar o exemplo, ele já me chamava para renegociar o meu próprio contrato, renegociar contrato com companhia de turismo que gera passagens, renegociar contrato com empresa de limpeza. Tanta coisa que você pode fazer, por quê? Porque também não tinha alguém pensando isso. Você designa alguém para ser o gestor de todos os contratos e também o desafio em reduzir 10, 20%, chega no final do ano, dá um bônus para ele. Pode acreditar, vai reduzir muito. Tá? Outra coisa, equipe otimizada, tá? Tô lendo aqui, gente, eu tenho uma cola aqui. Então, equipe otimizada e dimensionada tecnicamente. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quantas vezes eu já fiz trabalho de consultoria, chegava nas empresas e eles falavam assim, pô, tá sobrando, tá faltando gente. Você faz um levantamento que chama tempos e movimentos, que você verifica pela demanda. Vamos pegar ali no atendimento do sócio do futebol. Então, você vai pegar e vai falar assim, peraí, nos horários de pico eu tenho uma demanda de fazer de 20 atendimentos simultâneos, esses atendimentos duram tanto tempo, eu preciso ter, para ter uma fila de no máximo 1 hora, eu preciso nesse momento ter 6 pessoas. Nos horários de baixa demanda eu preciso ter 1, 2 pessoas. Contrato conforme a necessidade, contrato 2 pessoas, um temporário, vou fazendo ajuste de escala para preencher esse horário de pico com mais gente, para não ter gente parada. O objetivo disso é o quê? É você identificar se há ociosidade ou não. Não estou dizendo que tem gente ociosa no Cruzeiro, mas você precisa fazer uma análise técnica disso. Então isso é uma política de austeridade importante. Outra coisa que tem que ser feita imediatamente, análise salarial. Nós sabemos que o Cruzeiro tem um desvio em relação ao mercado. Pesquisa de mercado versus salário médio praticado pelo Cruzeiro por função. Onde houver desvio muito grande, avaliar caso a caso. Se a pessoa realmente ela merece estar ganhando tanto a mais, e aí se mantém, porque aí é importante você pagar bem quem merece. E se é uma pessoa que está lá ganhando mais porque está há muito tempo lá, mas já está desmotivada, não está entregando, ou então porque aumentaram o salário indiscriminadamente, troca por um jovem que está formando, que está cheio de gás, que está querendo um lugar no mercado de trabalho por um salário compatível com o mercado. Então tem que ser feita essa análise também de média salarial. Tá? Outra coisa, número de chefias. A gente usa jargão de muito cacique para pouco índio. O Cruzeiro claramente tem isso. Você olhar o número de chefes e o número de funcionários, você vai ver que tem uma quantidade enorme de chefe. Não precisa. Hoje você trabalha com alguns parâmetros de mercado
que cada chefe deve ter no mínimo 5, 6 pessoas debaixo de você. Então, se você tiver um excesso, por exemplo, no futebol você vê muito isso, você tem um diretor de futebol, debaixo dele você só tem um gerente do futebol, e aí debaixo do gerente de futebol você, sei lá, tem um supervisor de futebol, e aí tem 10 pessoas debaixo dele. Quer dizer, isso é uma linha totalmente vertical, antieconômica e antifuncional, porque aí começa a ter excesso de níveis hierárquicos, as decisões demoram, ficam burocráticas, tá? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de medida que você tomar, só isso eu garanto para vocês, toda empresa que a gente chega para fazer um trabalho de gestão de custo é no mínimo 10%. Quando você chega em órgão público, e futebol se aproxima muito da gestão do órgão público, você consegue mais, porque realmente tem muita laranja baixa para colher, o mato é alto, como a gente fala. Então isso, gente, eu quis exemplificar o que é política de austeridade e como implementar isso na prática de uma maneira simples, basta querer e basta fazer. Né? Isso a gente implementa de empresas o tempo todo, as empresas o tempo todo tem que se manter competitiva no mercado e tem que trabalhar com gastos otimizados, com austeridade. Então isso que eu estou falando, né, de política de austeridade que a gente tanto espera que o Cruzeiro faça. De novo, repito, se o Cruzeiro baixar seus gastos em 10 milhões e aumentar em 10% e aumentar suas receitas em 10%, a gente sai de um déficit de 27 milhões e vai para um superávit de 30 milhões. A gente inverte em 60 milhões isso aí. É muito significativo e não é difícil fazer isso. Eu garanto para vocês, é fácil fazer isso. Tá bom, galera? Valeu. Curte aí, né, meu Twitter, Júlio Reis 78, meu Instagram também. Tem Professor Júlio Reis, Instagram, tem Facebook, tem meu canal no YouTube também, Professor Júlio Reis. Pesquisa aí tudo aí, vamos conversar. Que eu adoro esse assunto e eu quero o melhor para o nosso time. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite.